Nesta aula, vamos tratar de um assunto muito importante dentro do processo de análise regional e urbana, que é a identificação e as especificações relacionadas aos agentes produtores do espaço e a dinâmica imobiliária mercado. Partiremos para a análise do texto do Marcelo Lobato Corrêa, denominado Espaço Urbano, os agentes produtores do espaço urbano. Primeiro, é importante enfatizar que o espaço urbano reflete a dinâmica da estrutura social. A estrutura social ela tem uma correspondência muito importante e muito clara dentro do espaço urbano. Resulta essa estrutura social principalmente do que a gente chama de mutabilidade do meio urbano, pelas diferentes práticas das ações sociais ao longo dos tempos. É reflexo da própria sociedade na sua dimensão mais aparente, na sua dimensão ligada à localização e à materialidade de edificações, de ruas, dos usos do solo. Aqui nós temos uma imagem tirada por meio de satélite da área do entroncamento, onde está localizado o shopping Castanheira, em Belém, no limite entre Belém e Ananindeua. Aqui nós temos justamente um extrato para mostrar como é que as práticas sociais, e que depois nós vamos fazer correspondência aos agentes produtores do espaço urbano, interessados em relacionar as suas localizações aos seus interesses, tanto quanto agentes responsáveis pela produção e o uso, e a apropriação desses espaços. Nós temos muitas edificações, nós temos áreas comerciais muito amplas, nós temos o sistema viário, nós temos todo um conjunto de usos que vão caracterizar uma determinada ação social ou um grupo de ações sociais. É justamente o exame dessas ações sociais e dos agentes que as promovem que fazem esta aula. O espaço urbano capitalista é produto de uma organização espacial profundamente complexa, como nós podemos observar nessa imagem antes da macrodrenagem da Bacia do Una, na área da Avenida Visconde de Inhaúma. É um produto profundamente complexo, haja vista os diferentes interesses e as formas de utilização, e desigual, o que leva à segregação da moradia entre os grupos que compõem a sociedade. Portanto, o espaço urbano ele pode ser considerado fragmentado pela existência desses usos, dessas variações na intensidade da utilização dos lotes. Ele é articulado, ele não é composto por ilhas em que um mar, por exemplo, estaria envolvendo a todos. Na verdade, há um sistema viário, uma rede de conexões que articulam essas fragmentações. Ele é também segregador, pelas razões apontadas em função principalmente do sistema capitalista. Ele é, ao mesmo tempo, reflexo e condicionante social. Ele é reflexo na medida em que a preponderância, o maior poder de alguns grupos vão definir uma determinada situação para o espaço urbano, mas ele também é condicionante social, na medida em que ele cria oportunidades de localização, oportunidades para os moradores, para as empresas, para o Estado, enfim, para os vários agentes. Ele é cheio de símbolos, na medida em que há status diferentes, ele também comunica, ele traz valores afetivos carregados de símbolos, e é também campo de luta, ou campos de luta, na medida que os vários grupos sociais irão expressar os seus interesses e lutar para que esses interesses sejam prevalecentes. Mas quem são então esses agentes modeladores desse espaço? O Roberto Lobato Corrêa subdivide em 5 grupos, que são os grupos que nós vamos ver com mais atenção. São os proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos. A ação desses agentes no processo de produção desse espaço urbano é complexa, derivando da dinâmica de acumulação de capital, das necessidades mutáveis de reprodução das relações de produção e dos conflitos de classe que dela emergem. A dinâmica de acumulação do capital está voltada à divisão que existe da terra urbana quanto aos seus valores.
nós podemos, teoricamente, a partir de um autor chamado David Harvey, separar a leitura capitalista de um valor de uso para um valor de troca. O valor de uso é aquele que muitos dos nossos bens, como essa camisa, o computador, para quem está utilizando, para que eu necessito deles, eles têm um determinado valor de uso. Mas eu também tenho embutido neles, concentrado neles, um valor de troca, que é no caso de eu querer vender. Ninguém vai querer comprar minha camisa usada, talvez. Talvez queira até comprar o meu computador, porque pode ter um valor de troca razoável. Mas imaginem vocês essas duas dinâmicas na reprodução do capital, quer dizer, na criação de mais capital, quando se observa a terra, a mercadoria terra. Uma mercadoria de características muito especiais. Por quê? Porque ela tem um valor de troca muito grande. E nem sempre o valor de troca é igual para o mesmo agente que o valor de uso. O que leva a uma constante conflito de classe, justamente para terem os seus interesses mais válidos. O que leva a um constante processo de reorganização espacial, pela incorporação de novas áreas ao espaço urbano. Essas novas áreas, na maioria das vezes, vêm de usos rurais, que são incorporados à cidade e passam a ter um uso urbano. Então, o primeiro grupo dos proprietários de meios de produção são os grandes proprietários industriais e das grandes empresas comerciais, que, em razão das suas atividades, são grandes consumidores de espaço. Aqui na imagem nós temos o exemplo da fábrica Perseverança, do início do século XX, no bairro do Reduto, que consumiu tanto espaço que praticamente organizou as quadras do bairro do Reduto. São partes de áreas, né, em que os proprietários das indústrias vão precisar para poder construir. Isso é muito marcante no espaço urbano, porque vai representar fonte de emprego, capital para outros setores que dependem deles, enfim, e vão consumir grandes espaços. O shopping center hoje acaba que é um exemplo interessante porque ele conjuga todos esses serviços, não é industrial, mas é comercial e é de prestação de serviço no mesmo ponto. E são proprietários dos meios para produzir cada vez mais a partir do comércio e dos serviços. Já os proprietários fundiários ou proprietários de terra atuam no sentido de obterem maior renda fundiária de suas propriedades. É importante esse conceito de renda fundiária ou renda da terra, porque vai ser depois trabalhado as várias dimensões ou os tipos que elas possuem. Por quê? Os proprietários de terra, eles têm reservas, eles têm potenciais que não são exatamente apenas aquela dimensão física que nós estamos vendo e as condições de localização que podem também ser alteradas em função das melhorias na vizinhança. Então, ele pode ganhar mais renda fundiária se ele esperar mais para vender, se ele decidir vender para um uso específico, se ele vai fazer uma espécie de campanha junto ao Estado para que melhore a infraestrutura e ele possa ter mais renda fundiária. Não é exatamente o preço a renda fundiária. Vai além do preço pelas condições asseguradas, pela localização e pelas condições construtivas, que nós vamos ver depois. Eles são sempre interessados na conversão da terra rural em urbano, na medida em que a terra urbana é mais valorizada. O grupo de promotores imobiliários são os incorporadores, que captam financiamentos, definem estudos econômicos e arquitetônicos e constroem os empreendimentos e comercializam o imóvel. Ou seja, eles criam um fluxo, que inclusive o trabalho dos arquitetos é muito importante aqui, pela produção do projeto arquitetônico. Nós temos um exemplo da empresa Leal Moreira, que antes era apenas, há muito tempo, era apenas construtora, mas que com o desenvolvimento das suas atividades, ela passou a ter um papel de promotor imobiliário na medida em que capta recurso no mercado financeiro, faz a produção, oferece, comercializa, constrói, né, e também vai negociar, vai dar condições para a comercialização do imóvel. Há casos, inclusive, que outras empresas nascem das primeiras, como é o caso da Elo, justamente para atender partes do mercado específica ou para que possam construir em grande escala.
O Estado atua como grande agente industrial, porque ele transforma o espaço. Ele é consumidor de espaço, inclusive com algumas localizações únicas e específicas. Atua ainda como proprietário da terra, nem sempre a localização de um imóvel, a família, ela tem a propriedade plena, muitas vezes ela tem apenas a posse, a propriedade plena ainda é do Estado. Então a ação de regularização fundiária, de transferência mediante alguns pagamentos é feita, e também ele é promotor imobiliário na medida em que ele vai garantir que determinadas áreas sejam vendidas na forma de conjuntos habitacionais ou edifícios de interesse social, sem deixar de ser o regulador dos usos do solo, porque é ele que detém a competência constitucional pela lei de uso e ocupação do solo, além de ser o alvo inevitável dos movimentos sociais urbanos quando pleiteiam o seu direito à moradia. Aqui nós temos as imagens do chamado Buraco da Palmeira, em que o projeto que vocês veem aqui ao lado direito passou a ser construído pela prefeitura para alterar, as condições de acesso ao mercado informal, a criação de um estacionamento subterrâneo, a instalação de alguns órgãos públicos em meio ao centro histórico. Quer dizer, ele regula o espaço, porque ele não permite que aqui construam grandes edifícios de acordo com a legislação de preservação do patrimônio histórico, mas ao mesmo tempo cria condições de utilização da terra. Então o Estado é um agente muito poderoso nesse processo todo. Além, é claro, voltando ao canal da Visconde de Inhaúma, vocês percebem as transformações que promovidas pelo agente Estado, alterando as condições de ocupação através de obras físicas que vão ter um determinado rebatimento na comercialização dos imóveis. Os grupos sociais excluídos são formados pela massa social carente, que possui apenas o essencial para sobreviver, tendendo a se organizar para agir, deixando evidente a sua lógica de resistência e sobrevivência às adversidades impostas pela sociedade capitalista, principalmente no que tange a sua exclusão do direito à moradia. É importante observar a existência desse grupo, porque ele mobiliza ações do Estado, ele vai reivindicar situações em que o próprio mercado imobiliário não atinge ou não contempla ou não dá condições de acesso à moradia, principalmente nessas áreas que são mais carentes de infraestrutura. Os grupos sociais excluídos, eles têm no direito à moradia parte da necessidade pelas políticas habitacionais executadas. A partir desses agentes, nós podemos identificar 3 tipos de renda fundiária urbana. A renda fundiária do tipo absoluta, que incide, ela é promovida a partir dos terrenos devido às suas dimensões, o tamanho dos terrenos, e pela decisão dos proprietários para negociá-las no mercado, que garante uma renda fundiária absoluta a esses proprietários fundiários. É o grosso, é o tamanho, principalmente ligado ao momento em que o proprietário vai colocar no mercado, para tirar partido da valorização em função das demandas e das atividades que se interessariam por ele. Um outro pedaço dessa renda fundiária é teoricamente chamada de renda fundiária diferencial, que resulta dos efeitos da regulação por meio do zoneamento de usos e ocupação do solo, os índices urbanísticos para construir em altura, que vão potencialmente trazer uma possibilidade de geração de renda fundiária que vai além da construção em térrea e que vai trazer novos valores para serem obtidos. Além de condições técnicas construtivas dadas pela qualidade do solo. Solo mais alagado teria mais dificuldades nas fundações, seriam mais caras, enfim. Então, se há uma facilidade, uma diminuição dos gastos com essa infraestrutura, nós teremos uma renda que é diferencial na medida em que tem o reconhecimento dessas facilidades. E a renda fundiária de monopólio, gerada por uma localização única, considerando o uso e as características do local. Por exemplo, a vista para a Bahia, a vista para uma praia. Ali, os empreendimentos construídos que tenham condições de oferecer essa vista produzem
a renda fundiária de monopólio, porque só eles têm acesso a essa condição. Outros atributos não vão aparecer para todos os imóveis. É possível que essa renda de monopólio seja vista como uma capacidade da renda absoluta, na medida em que vai aumentar os ganhos por aquela localização única. Essa teorização sobre tipos de renda fundiária vai ser importante nas disciplinas de planejamento urbano para que vocês possam entender como é que os mecanismos, os instrumentos de regulação urbana vão em busca de determinados ajustes que são necessários para que haja um acesso e o direito à moradia por todos dentro da cidade. É isso, obrigado.